paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Eliseu Fausto e estou iniciando o nosso segundo dia de exposição no livro de 1 Reis. Antes de continuar, quero convidar você para orar comigo. Pai querido e santo, mais uma vez estou diante de Ti em oração. E comigo estão orando neste momento muitos outros filhos Teus. E nossa oração, Senhor, é para que tenhas misericórdia de nós e nos abençoe. Desejamos que venha sobre nós e nos auxilie na perseverança em continuar firme na leitura e meditação de Tua Palavra. Queremos crescer em graça, mas também em conhecimento da Sua Palavra, pois sabemos que quanto mais conhecedores do Senhor e da Sua Palavra, seremos cada vez mais separados deste mundo. E por esse motivo, insistimos contigo, ó Deus. Vem nos fortalecer e nos encher de santo gozo e alegria perene de estar em Tua presença, contemplando Seus maravilhosos feitos em pessoas que, como nós, eram falhas, mas o Senhor trabalhou através da vida delas. Então vem mais uma vez e trabalha através de nós também. É o que Te pedimos e somos gratos. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Ontem vimos o quanto Salomão foi agraciado por Deus, sendo confirmado no reino quando fez bom uso de sua postura varonil, agindo com rigor, punindo os injustos e com benevolência recompensando os bons e justos em seu reino. Também vimos que seu desejo de obter sabedoria para lidar com as várias situações do trono foi cumprido por Deus. Hoje estaremos meditando nos capítulos 4, 5 e 6. No capítulo 4, Salomão começa a organizar o seu governo, primeiramente elegendo alguns oficiais do palácio. Ele elegeu Azarias, filho de Zadok, como sacerdote, começando pela área espiritual. Depois, como secretários de seu governo, Elioref e Aías, e Josafá como chanceler. Como comandante do seu exército, colocou Benaia. Ainda que Abiatar seja descrito como sacerdote aqui no capítulo 4, nós já fomos informados que este perdeu a titularidade em Jerusalém, sendo exilado para sua terra em Gibeão. Salomão também colocou um outro Azarias como supervisor sobre os provedores, Zabude como conselheiro real e Aizar como mordomo de toda a casa real, mas deixou Adonirão para cuidar dos tributos. Salomão também organizou o seu governo distribuindo administradores em cada tribo, tendo como supervisor Azarias, como mencionado anteriormente. Essa administração realizada por Salomão trouxe para todo Israel uma vida tranquila de alegria e festas constantes, mesmo tendo uma grande multidão para desfrutar, como descreve o versículo 20. E além de toda essa tranquilidade interna, havia também durante o seu governo paz externa, pois não havia guerra entre outras nações contra Israel, de modo que todos habitavam tranquilamente seguros, conforme descreve o versículo 25. E Salomão possuía muitos animais, tanto de montaria como aqueles de provimento diário. Toda essa hegemonia vivida por Salomão foi atribuída ao Senhor Deus, que havia lhe concedido sabedoria e entendimento, de modo que era o homem mais sábio entre todos os reconhecidos sábios da época, tendo escrito 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Salomão foi de fato um tipo de Cristo em sabedoria e condução de seu governo pacífico e alegre. Assim como já mencionei anteriormente, Salomão temos um tipo de governo milenar de Cristo, onde todos nós desfrutaremos de alegria e paz perene. E nele, digo em Salomão, podemos extrair o quão importante é a manutenção de nossa dependência de Deus. Porque até aqui temos contemplado um Salomão com um coração reto e temente a Deus, e por isso tem desfrutado de toda essa glória. E não somente ele, mas todo o povo debaixo de seu governo. No capítulo 5, somos informados de como Salomão utilizou toda a sua influência internacional para negociar materiais para a construção do templo e também do palácio. A primeira aliança descrita no capítulo 5 foi com o rei de Tiro, chamado Irão, que inclusive já havia fornecido alguns materiais para o rei Davi, quando este desejava construir o templo,
mas tendo sido impedido por Deus, granjeou alguns materiais para que seu filho pudesse realizar a obra. Interessante que o rei Hirão estava por dentro dos assuntos levantados por Salomão, pois em Davi já havia sido informado das intenções do rei de Israel. E ele era o que podemos dizer um simpático da fé de Israel. E, portanto, Salomão estreita um pouco mais a relação com ele, a fim de receber fornecimento de madeiras, pedras e também homens habilidosos no trabalho com cada um desses materiais. E em troca, o rei Hirão receberia suprimentos, como azeite, trigo e grãos, tudo isso entregue anualmente para o sustento diário do rei de Tiro. Neste capítulo, aprendemos com Salomão o quão importante é nos relacionarmos com pessoas que, mesmo não sendo cristãs, nutrem um carinho especial por nossa fé e nossa confiança em Deus. E que, através desta relação, possamos manifestar ao mundo o quão gracioso é o nosso Deus, que socorre não somente o seu povo, mas distribui graça por todos os cantos do mundo, sustentando com seu amor e bondade mesmo aqueles que constantemente os ofendem com seus pecados. No capítulo 6, o versículo 1 nos informa que haviam se passado 480 anos desde que o povo de Israel tinha saído do Egito até o momento do início da construção do templo. As descrições e medidas relatadas neste capítulo não nos permitem ter uma reconstrução fidedigna do templo, mas de uma forma geral, podemos seguir o relato na ordem apresentada aqui no capítulo. As bases e as dimensões do templo são descritas em primeiro lugar, onde podemos compreender que havia 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13 metros de altura, seguidas dos materiais e ornamentação, onde a madeira de cedro foi utilizada recebendo cobertura de ouro. À medida que Salomão foi obedecendo a Deus e cumprindo sua responsabilidade e chamado, seu governo foi cada vez mais fortalecido pela bondade e fidelidade de Deus para com seu povo. O capítulo termina com a declaração de que foram necessários 7 anos para Salomão edificar todo o templo. Lembrando que toda essa descrição e demonstração da bondade de Deus estendida sobre Salomão e seu reino nos reporta a realidade da preservação do povo que seria hospedeiro do Filho de Deus, o Salvador de todos os povos, Jesus, nosso Senhor. Meditando nos capítulos de hoje, podemos adquirir alguns conhecimentos práticos para a nossa vida diária. Primeiro, devemos sempre priorizar a organização antes de qualquer realização, seja espiritual ou física material. Quantas pessoas tropeçam em suas realizações por não gastar tempo em organização? Quantos pastores e pregadores sobem ao púlpito para ministrar uma mensagem sem, contudo, ter gastado tempo meditando e esboçando o texto? Simplesmente abrem a Bíblia e lá, diante do povo, começam a contar histórias e ignoram o texto lido. Tudo por não saber ao menos do que se trata a passagem que leu. Segundo, devemos nos portar diante dos ímpios como pessoas comuns, pessoas que, assim como eles, também já estivemos na mesma situação pecaminosa. E mesmo que você tenha tido o privilégio de nascer em um lar cristão, você também é um pecador. E precisamos manter viva esta realidade em nossa consciência, para que possamos tratar as demais pessoas com santo trato, entendendo que o nosso Deus também pode resgatá-las do pecado, assim como fez conosco. E por último, precisamos cultivar o interesse constante e perseverante de participarmos dos encontros espirituais com nossos irmãos. A casa de Deus, o templo do Senhor, ou para contextualizar essas duas expressões, as nossas reuniões devem ser consideradas como prioridade em nossas vidas. É nelas que adquirimos todos os dias uma melhor compreensão de Deus e de sua palavra. Que eu e você possamos nos dedicar ao máximo em todas as tarefas que Deus tem nos confiado, reservando o tempo para nos organizarmos antes de entregarmos o serviço ao Senhor. E que possamos cuidar da sua obra diante daqueles que nos rodeiam, a fim de que sejamos conhecidos como bons despenseiros da graça de Deus. Que o Senhor Deus assim nos auxilie e nos faça triunfantes na sua obra, para a glória de seu bendito nome. E aqui eu concluo mais um dia, esperando você amanhã, querendo Deus.